Meu nome é Rodrigo e trabalho com turismo há muitos anos. Já rodei bastante o Nordeste, mas foi em Penedo, aqui no interior de Alagoas, que encontrei o lugar que sempre procurei para me estabelecer. A cidade é uma joia, histórica, tranquila, com uma vista linda do Rio São Francisco. Sempre pensei que um dia abriria uma pousada em um lugar assim. Alguns anos atrás, quando surgiu a oportunidade de comprar uma casa antiga no centro histórico, não pensei duas vezes. Era uma construção charmosa, com traços coloniais, localizada numa rua tranquila a poucos minutos da orla. A estrutura estava inteira, mas o interior precisava de bastante obra. O dono anterior queria vender rápido. A casa estava fechada havia muito tempo, mais de uma década, segundo ele. Fechei negócio e logo dei início à reforma. A ideia era transformar o espaço em uma pousada pequena de 4 a 5 quartos, mantendo o estilo original da construção. Contratei um mestre de obras local, o seu Carlito, e mais 2 ajudantes. Começamos devagar, por causa da condição da casa. Primeiro as partes elétricas e hidráulicas, depois as paredes. Foi numa terça-feira, no fim da manhã, que um dos ajudantes me chamou. Rodrigo, vem ver isso aqui. Eles estavam trabalhando numa parede da sala, próxima da escada interna. Quando começaram a remover parte do reboco antigo, descobriram um espaço oco, onde não deveria haver nada. A parede parecia sólida, não era o tipo de lugar que teria uma abertura embutida. Dentro daquele vão, encontraram algo embrulhado num pano antigo, seco e bastante deteriorado pelo tempo. Ao abrir, vieram os olhares de choque. Eram ossos, já bem ressecados, mas inteiros. Pela proporção, pareciam de um adulto. Na hora, o clima ficou pesado. Ninguém sabia direito o que fazer. Respirei fundo e liguei para a delegacia. Expliquei o que tínhamos encontrado e pedi que mandassem alguém. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. 2 agentes vieram até o local. Avaliaram rapidamente e decidiram isolar a sala. Disseram que, por precaução, chamariam a perícia criminal. Como Penedo é uma cidade pequena e a equipe vem de fora, levaria pelo menos um dia inteiro até alguém chegar para recolher o material e fazer uma análise técnica. A obra, obviamente, foi suspensa. Com a casa cheia de entulho, sem energia em algumas partes e agora interditada, não fazia sentido continuar por lá. Voltei para o hotel, onde eu estava hospedado desde o início da reforma. Tentei relaxar, mas algo naquela descoberta não parava de martelar na minha cabeça. Na manhã seguinte, o telefone tocou bem cedo. Era um dos policiais com quem eu havia falado no dia anterior. Senhor Rodrigo, a perícia chegou. Se quiser acompanhar, pode vir até aqui. A casa continua isolada, mas o senhor pode ficar na calçada. Tomei um café rápido no hotel e fui direto para lá. A rua estava parcialmente fechada, com fita de isolamento na entrada da casa. Um carro da polícia e a viatura da perícia estavam estacionados em frente. Me mantive do lado de fora, como haviam orientado. Ainda assim, ver minha futura pousada daquele jeito, cercada sob investigação, me causava um desconforto difícil de descrever. Os peritos começaram a trabalhar por volta das 9 da manhã. Levaram quase 2 horas apenas inspecionando o local onde os primeiros ossos tinham sido encontrados. Em seguida, avançaram para outras áreas da casa. De fora, vi alguns deles entrarem nos quartos do fundo e depois na antiga despensa, que ainda não tínhamos mexido. Foi quando percebi um movimento mais agitado. Policiais começaram a circular com mais frequência entre os cômodos. Um deles saiu pela porta da frente e falou algo rápido com o responsável pela perícia. Pouco tempo depois, um dos investigadores veio até mim. Senhor Rodrigo, encontramos mais restos mortais em outros pontos da casa. Ainda não sabemos quantos ao certo, mas é mais do que imaginávamos. A informação me atingiu como um soco. Meu estômago revirou. Aquela casa que até pouco tempo atrás era o meu projeto de vida, agora parecia o cenário de algo que eu nunca teria imaginado. Disseram que a casa ficaria interditada por tempo indeterminado.
já que havia a possibilidade de existirem ainda mais restos enterrados ou escondidos em outros pontos da estrutura. Falaram em escavações, em equipes especializadas e na possibilidade de virem pessoas de Maceió para reforçar o trabalho. Um pouco depois, fui chamado para responder algumas perguntas. Procedimento padrão, segundo explicaram. Queriam saber há quanto tempo eu tinha comprado o imóvel, se conhecia os antigos proprietários, se tinha encontrado documentos ou objetos pessoais pela casa. Expliquei tudo com clareza, que tinha comprado a casa há poucas semanas, que estava em reforma desde o início e que não conhecia ninguém da vizinhança mais próxima. Mostrei o contrato de compra e os comprovantes das primeiras despesas. Depois de uma breve conversa entre os policiais, um deles se aproximou e falou com um tom mais calmo. Olha, senhor Rodrigo, pelo estado do material e pelo tempo estimado, é praticamente certo que isso tudo aconteceu há muitos anos. O senhor não está sendo investigado, mas a casa infelizmente vai permanecer sob análise. Agradeci mesmo com um nó na garganta. Voltei para o hotel, sentindo como se carregasse um peso que nem era meu, mas que de alguma forma agora fazia parte da minha vida. Com a casa interditada e as obras suspensas por tempo indeterminado, percebi que ficar esperando dentro do quarto de hotel só me deixaria mais ansioso. Não havia nada que eu pudesse fazer naquele momento, só aguardar o trabalho da polícia e da perícia. Então resolvi transformar aquela espera em algo menos desgastante. Já que eu estava ali e não tinha pressa para ir embora, decidi tirar alguns dias para conhecer Penedo com mais calma. Não como investidor ou profissional de turismo, mas como visitante mesmo. Comecei a caminhar pelas ruas do centro histórico sem pressa, visitando igrejas antigas, lojinhas de artesanato e conversando com guias locais. Me hospedei em uma pousada simples perto do Largo de São Gonçalo, com um terraço que dava vista para o rio. À noite, sentava lá em cima com uma cerveja e ficava só ouvindo os sons da cidade. Passei a frequentar também o mercado municipal pela manhã, onde os feirantes logo começaram a me reconhecer. Com o tempo, aprendi os nomes de alguns moradores e ouvi histórias sobre a cidade, algumas divertidas, outras carregadas de passado. Em pouco tempo, todo mundo sabia que eu era o cara da casa interditada. Na verdade, eu nunca falei abertamente sobre o que aconteceu. Evitava detalhes. Dizia apenas que havia tido um problema com a estrutura da casa e que a polícia estava cuidando. Isso evitava especulações, ou pelo menos eu achava que evitava. Certo dia, depois de uma caminhada pelo centro, resolvi almoçar em um restaurante bem simples, mas bastante movimentado, próximo ao Porto das Balsas. Me sentei numa mesa do canto. Pedi um prato feito com peixe frito, arroz, pirão e salada. Enquanto esperava a comida, fiquei mexendo no celular, distraído. Foi quando percebi a conversa na mesa ao lado. Eram dois senhores, aparentando uns 60 e poucos anos, chapéu de palha, camisa de botão aberta no peito. Falavam baixo, mas a entonação carregada de sotaque puxado fazia com que algumas palavras escapassem com clareza. Não falei? Aquela casa só traz desgraça, disse um deles. Mas ninguém nunca achou nada antes. Ficou anos fechada. Porque ninguém teve coragem de mexer. Só esse forasteiro aí mesmo, que achou que ia abrir pousada onde teve coisa ruim. Meu garfo congelou no ar. Eles estavam falando da minha casa. 2 dias depois daquela conversa no restaurante, decidi que precisava entender melhor a história daquela casa. Não pelos boatos, mas por mim. Se algo tivesse acontecido ali antes, mesmo que fosse antigo, eu queria saber. Pelo menos para tomar uma decisão consciente sobre o que fazer. A primeira parada foi no cartório de registros da cidade. Levei comigo uma cópia do contrato de compra e pedi acesso à matrícula do imóvel. A funcionária foi educada, mas hesitou quando leu o endereço. O tom ficou mais seco. Digitou por alguns minutos, imprimiu um papel e me entregou sem dizer muita coisa. O documento estava estranho.
A matrícula da casa indicava uma sequência de proprietários, mas havia saltos inexplicáveis entre as datas. Uma venda em 91, depois outra apenas registrada em 2005, sem menção ao nome do comprador anterior. E mais, em algumas linhas, o campo do CPF estava em branco ou com numeração que claramente não seguia o padrão. Perguntei se podia ver os documentos antigos, mas ela respondeu que muitos registros daquela época ainda não tinham sido digitalizados e que só com autorização judicial seria possível acessar os arquivos físicos. Saí de lá com uma cópia em mãos e uma sensação esquisita no peito. Era como se a história da casa estivesse sendo contada em partes, e as partes importantes tivessem sumido. No dia seguinte, passei na delegacia. Queria saber como andava a investigação, já que ninguém tinha entrado em contato comigo desde as primeiras perguntas. "É o senhor Rodrigo, né?" disse o policial da recepção, folheando um caderno. "O caso ainda está em andamento. A perícia de Maceió ficou de mandar um laudo final. Assim que tivermos, avisamos. Mas já sabem de quem eram os ossos? Ou se encontraram mais alguma coisa? Por enquanto, tudo sob sigilo. Não podemos divulgar nada antes do relatório oficial." Agradeci e saí. Não havia sido grosseiro, mas o tom era o mesmo que se usa com alguém que está incomodando por perguntar demais. Voltei para o hotel e fiquei olhando de novo para a matrícula da casa. Transferências rápidas, CPF faltando. Ninguém dizia nada, ninguém explicava nada. Eu nunca fui muito religioso. Respeitava quem era, claro, mas nunca tive esse hábito de ir à missa ou seguir rituais. Só que depois de tantos dias sem saber o que fazer, trancado num hotel com a casa interditada e metade da cidade me olhando atravessado, resolvi sair da rotina. Era domingo de manhã e a igreja matriz da cidade parecia ser o lugar onde todo mundo se reunia. Achei que poderia me distrair, conhecer algumas pessoas, talvez me sentir um pouco menos de fora. Sentei nos fundos quieto, observando. A igreja era bonita, com vitrais antigos e bancos gastos pelo tempo. O padre era um senhor de voz firme, sem muita pompa. Pregava com simplicidade e falava de forma direta, como se estivesse mesmo conversando com cada um. Notei alguns olhares na minha direção durante a missa, mas fingi que não percebi. Depois da bênção final, já estava a caminho da porta quando ouvi alguém me chamar. "Rodrigo?" Virei-me. Era o próprio padre. "Sou eu", respondi, sem saber se estava prestes a levar uma bronca ou um convite para café. "Você poderia me acompanhar por um instante?" perguntou ele com um tom calmo. Concordei com um aceno e segui-o por um corredor lateral até uma pequena sala atrás da sacristia. Era simples, com 2 cadeiras, uma mesa de madeira escura e uma estante cheia de livros religiosos. Ele me ofereceu um café que recusei com um gesto. Eu só queria entender o motivo da conversa. O padre se sentou primeiro, cruzou as mãos sobre a mesa e foi direto ao ponto. "Você é o homem que comprou aquela casa, aonde encontraram os ossos, certo?" Assenti, um pouco mais tenso. "Sim, cheguei há algumas semanas." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Imagino que tenha ouvido comentários, talvez algumas histórias desconexas. Ouvi algumas conversas, sim, mas nada direto. Só boatos", respondi, tentando manter a calma. Ele inclinou levemente o corpo para frente. "Então, permita-me ser mais claro do que a maioria aqui costuma ser. Aquela casa tem um passado complicado, e não falo apenas da tragédia recente. O senhor está falando das ossadas. Não só. Muito antes disso." O padre olhou para as mãos entrelaçadas antes de continuar. "Um tempo atrás, houve um grupo que se reunia naquela casa. Não era um grupo religioso. Pelo contrário, eles faziam rituais, chamavam aquilo de busca espiritual, mas não era nada santo. Eu senti a tensão subir, mas mantive a postura. Tentei entender melhor. Rituais, padre. Que tipo de rituais estamos falando?"
de invocação, oferendas, coisas que não pertencem a este mundo. Ele fez uma breve pausa, depois acrescentou: e o problema dessas coisas, Rodrigo, é que elas não terminam quando a reunião acaba. Às vezes, o que foi chamado permanece. Eu respirei fundo. Queria acreditar que era só conversa de cidade pequena, exagero, superstição, mas no fundo, uma parte de mim começava a considerar que talvez houvesse algo ali que não se explicava tão facilmente. O padre se levantou devagar e caminhou até a porta. Antes de abri-la, virou-se para mim mais uma vez. Se algum dia sentir que o que está naquela casa está tentando se fazer ouvir, não tente entender sozinho, volte, me procure. Saí da igreja com o sol batendo forte no rosto. Pela primeira vez, senti que talvez aquela casa nunca tivesse sido feita para ser lar de ninguém. Poucos dias depois da última visita à casa, recebi uma ligação da delegacia. A perícia havia terminado. Nada mais seria retirado do imóvel. A casa estava oficialmente liberada. Do outro lado da linha, o tom do investigador era direto, mas não exatamente tranquilo. Se resolver continuar com a reforma, Sr. Rodrigo, recomendo cautela. Tecnicamente, o caso está encerrado, mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Agradeci, desliguei e encarei o celular por um tempo. Voltar lá não era exatamente o que eu queria, mas eu precisava. Nem que fosse para encerrar aquilo de vez. Voltei no dia seguinte pela manhã. A chave estava comigo desde o começo, mas a sensação de abrir aquele portão de novo foi diferente. Não era só poeira, entulho e obra interrompida. Era como se a casa estivesse parada no tempo, esperando. Entrei devagar, sentindo o ar um pouco mais frio do que lá fora, mesmo com o sol alto. Os cômodos estavam exatamente como havíamos deixado antes da demolição parcial. Mas o silêncio ali dentro tinha um peso que eu não lembrava de sentir antes. Andei pela sala, olhei a área onde os primeiros ossos foram encontrados. Tudo já limpo, com o piso de cimento cru nivelado. Foi no quarto dos fundos que algo me chamou a atenção. No canto da parede oposta à porta, onde o reboco antigo tinha sido parcialmente removido, vi marcas que ninguém tinha notado antes. Finas, riscadas à mão diretamente no concreto. Não eram rachaduras nem marcas de ferramenta. Eram desenhos, pequenos símbolos geométricos. Alguns pareciam letras invertidas ou espelhadas. Nada que fizesse sentido. Me aproximei, encostei os dedos nas linhas. Era como se tivessem sido feitas com algo pontiagudo, com muito cuidado. E estavam ali há muito tempo, cobertas por camadas de tinta e massa, esperando que alguém as expusesse de novo. Puxei o celular para registrar. Tirei uma foto. Olhei a imagem, borrada. Tentei outra com o flash. De novo, embaçada, distorcida. A lente estava limpa. Parei. Respirei fundo. No chão do mesmo quarto, no canto oposto, entre restos de poeira e lascas de madeira velha, algo escuro me chamou a atenção. Era uma marca circular, como queimadura, quase imperceptível sob a sujeira. Me agachei. Passei um pano. Era um círculo pequeno, de cerca de 1 metro de diâmetro, com marcas em volta. Como se fosse o contorno de algo que havia sido desenhado com fogo, ou com algo que o simulasse. Não era grande, nem chamativo, mas não pertencia a uma reforma comum. Fiquei ali alguns minutos em silêncio, observando o lugar. Não ouvi vozes, não senti presenças, mas o desconforto era real. Era como estar em um lugar onde algo ainda ecoava, mesmo que não emitisse som. Levantei, caminhei até a porta do quarto e olhei mais uma vez para dentro. A casa tinha voltado ao meu controle. Legalmente era minha, mas na prática parecia que ainda pertencia a outra coisa. Tranquei tudo, desci até a calçada e encostei no portão. Fiquei olhando a fachada da casa por alguns minutos, sem me mexer, tentando decidir o que fazer. Vendi o imóvel 2 meses depois, com prejuízo. Não tentei mais reformar, não transformei em pousada, não voltei a entrar. Hoje, a casa continua lá, com outro dono, outro projeto. Não sei o que fizeram com os cômodos, com as paredes, com os sinais.
E, sinceramente, não quero saber. Nunca contei a ninguém tudo o que vi. Nem para o padre, nem para a psicóloga que consultei depois. O que aprendi é simples: há casas que não foram feitas para se morar, e há histórias que só devem ser escutadas, até certo ponto. Me chamo Marcelo. Naquela época, eu tinha pouco mais de 20 anos e trabalhava em um pequeno laboratório de revelação fotográfica numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Daquelas onde todo mundo se conhece, ou no mínimo sabe o sobrenome das famílias. Era começo dos anos 90. A maioria das pessoas ainda usava câmeras analógicas, então o laboratório vivia com movimento constante. Os moradores deixavam seus rolos de filme no balcão e voltavam alguns dias depois para buscar as fotos ampliadas. Casamentos, aniversários, batizados, domingos no sítio, e volta e meia uma pose cortada ou uma imagem tremida que a gente já entregava com um sorriso contido. A cidade era tão pequena que, na maior parte do tempo, eu reconhecia quem estava nas fotos. Às vezes, antes mesmo de ver o nome no envelope. Não era só um trabalho, era quase uma espiadinha no cotidiano das pessoas da cidade. Sem maldade, claro. Só curiosidade natural. Naquela semana, uma amiga minha de infância, a Simone, apareceu para revelar um rolo de 36 poses. Ela sempre foi meio desligada, espontânea, gente boa. Disse que eram fotos de um fim de semana no parque com os sobrinhos e que nem lembrava se todas as fotos tinham ficado boas. Peguei o serviço no fim da tarde e, como o movimento estava fraco, resolvi revelar tudo de uma vez. Na maioria das imagens, estava tudo conforme o esperado. As crianças brincando, uma toalha xadrez estendida sob a sombra das árvores, ela sorrindo com um copo de suco na mão, poses espontâneas perto do lago. Tudo muito leve, familiar. Mas a última foto me travou. Era Simone, sentada numa cadeira de rodas, bem no meio de uma rua deserta que eu não consegui identificar. Estava sozinha, olhando diretamente para a câmera, mas não sorria. O rosto estava completamente sério, a expressão dura. Era o tipo de foto que não parecia ter sido feita por diversão. A iluminação também destoava. Era mais escura, com sombras fortes, diferente das fotos anteriores que eram claras, iluminadas pelo sol do meio-dia. Essa parecia ter sido tirada no fim da tarde, talvez começo da noite, e a posição da cadeira, centralizada, estática, dava à cena uma sensação estranha, quase teatral. Revirei o envelope, procurei por outra imagem parecida, mas não havia mais nada. Só aquela. E estava lá no negativo também. Nada de erro, nada de falha técnica. Por um momento, cogitei perguntar a ela sobre a imagem, mas desisti. Vai saber, né? Tem gente que tira umas fotos esquisitas mesmo. Simone voltou ao laboratório 2 dias depois de deixar o rolo. Era fim de tarde. O sol já começava a descer atrás da igreja da praça, e o movimento no balcão era quase nenhum. Ela chegou com o mesmo jeito de sempre, um sorriso rápido, um boa tarde apressado, e estendeu a mão para pegar o envelope. Eu a observei enquanto ela folheava as fotos ali mesmo, de pé, apoiada no balcão de fórmica branca. Tudo parecia normal, até que chegou a última. O sorriso desapareceu. Ela travou. Ficou olhando fixo para a imagem por alguns segundos. Depois levantou os olhos para mim. Marcelo, eu não tirei essa foto. Ficamos em silêncio por um momento. Não havia ironia na voz dela. Nenhuma dúvida, só confusão. Ela fechou o envelope rapidamente, agradeceu com um gesto contido e foi embora, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Alguns dias depois, encontrei um conhecido meu, o Edgar, que trabalhava na farmácia da esquina. Ficou sabendo da Simone? Ele perguntou casualmente. Não, por quê? Foi atropelada essa semana, ali perto do trevo. Tá internada no hospital. Dizem que foi feio. Senti um frio esquisito no estômago. A imagem da cadeira de rodas, da rua vazia, do olhar direto para a câmera, voltou inteira na minha cabeça.
Não com força, mas com aquele tipo de presença que a gente tenta afastar e não consegue. Logo após sair do trabalho, fui até o hospital. Simone estava consciente, mas abatida. Havia um corte na testa, curativos no braço e os olhos fundos de quem não dormia direito fazia dias. Ela me recebeu com um sorriso fraco e conversamos um pouco sobre nada. Vizinhos, o tempo, os sobrinhos, a conversa arrastada de quem está tentando manter tudo no terreno do normal. Notei que ela estava deitada sem se mexer muito. Na cadeira ao lado, havia uma enfermeira organizando a medicação. E foi ela quem comentou, quase sem querer. Por enquanto, sem mobilidade nos membros inferiores. Mas os médicos ainda estão avaliando. A frase me acertou como um baque seco. Olhei para Simone. Ela desviou o olhar. Quando já me preparava para ir embora, ela quebrou o silêncio com a voz baixa. Aquela foto, Marcelo. Fiquei parado, esperando. Ela apareceu antes de acontecer. Eu juro que não tirei. Aquilo não era para estar ali. Não consegui responder. Só fiquei ali parado, sentindo um nó apertado no peito. Ela não disse mais nada. Dias depois, fiquei sabendo que Simone havia perdido totalmente os movimentos das pernas. Passei um bom tempo remoendo aquela imagem. A foto, a rua vazia, a cadeira de rodas no meio do caminho, o olhar direto para a câmera, como se ela soubesse o que viria, como se algo além do nosso entendimento tivesse registrado aquilo antes que acontecesse. Aquilo não era só uma coincidência. Não podia ser. Era como se o filme tivesse captado um aviso, um recado sombrio vindo de algum lugar que a gente não enxerga. A câmera não mente, mas às vezes, talvez, ela revele mais do que deveria. Meu nome é Ana Paula. Tenho 34 anos e sou professora de português. Preciso contar essa história porque ainda não consigo acreditar completamente no que vivi, mas sei que cada palavra é verdade. Talvez alguém que leia isso possa me ajudar a entender ou pelo menos acreditar que não estou louca. Tudo começou em março de 2022, quando me mudei de Divinópolis para São Gonçalo do Pará, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Consegui uma vaga como professora na rede municipal e decidi que era hora de recomeçar a vida em outro lugar. Depois de anos morando sozinha num apartamento apertado, eu queria um canto mais tranquilo, com quintal, onde pudesse cuidar de plantas, cozinhar com calma, talvez até adotar um cachorro. Meu salário de professora não era grande, então eu procurava uma casa simples, bem localizada e com preço acessível. Foi quando vi o anúncio de uma casa aconchegante numa rua conhecida como Rua do Cemitério. O nome me causou um arrepio, claro. Quem é que quer morar num lugar com esse nome? Mas a descrição era tentadora. Casa térrea, 3 cômodos espaçosos, cozinha ampla, quintal com árvores frutíferas. E o melhor, o aluguel era quase metade do que eu pagava em Divinópolis. Liguei para a proprietária, Dona Conceição, uma senhora simpática de voz firme. Ela pareceu um pouco hesitante quando mencionei que moraria sozinha, mas marcamos para ver a casa no sábado seguinte. A Rua do Cemitério fica numa parte antiga de São Gonçalo do Pará, com casas coloniais e ruas de paralelepípedo. Como o apelido sugere, ela termina em frente ao cemitério municipal, um lugar silencioso, cercado por muros baixos e árvores antigas. Isso não me incomodou. Sempre fui uma pessoa prática, e como dizia minha avó, morto não faz mal a ninguém. A casa era ainda mais charmosa ao vivo. Pintada de amarelo claro com detalhes brancos, tinha uma varanda na frente com 2 cadeiras de balanço de madeira. O portão de ferro trabalhado dava um ar antigo, bonito. Dona Conceição me recebeu com um sorriso acolhedor, mas parecia inquieta, mexendo nas chaves, como se estivesse com pressa de terminar tudo. A casa é linda, não é? Ela disse, abrindo a porta da frente. Herdei de uma tia distante que morava em Belo Horizonte. Por dentro, a casa era acolhedora. A sala tinha piso de taco bem cuidado, janelas grandes que deixavam entrar bastante luz natural e até uma lareira antiga, ainda funcional. A cozinha era ampla,
com armários de madeira escura e 2 fogões, um a gás e outro a lenha. Os cômodos eram bem distribuídos e agradáveis. O que mais me encantou, no entanto, foi o quintal. Havia uma mangueira enorme, pés de jabuticaba e um espaço perfeito para uma horta. "Por que está alugando?" perguntei curiosa. Dona Conceição hesitou. "Ah, já tenho minha casa. Essa aqui ficou vazia um tempo. É melhor ter alguém morando, cuidando, sabe?" Havia algo na forma como ela disse aquilo que me deixou intrigada. Mas a casa era perfeita para mim. Senti que podia criar raízes ali. "Eu quero", disse sem hesitar. Dona Conceição sorriu, mas havia algo na expressão dela, como se estivesse aliviada e preocupada ao mesmo tempo. "Tem certeza? É uma casa antiga. Às vezes faz barulhos estranhos. Você sabe como são essas casas velhas." "Não tem problema. Gosto de casas com história." Se eu soubesse quanta história aquela casa realmente tinha, talvez tivesse pensado 2 vezes. Fechamos o contrato na semana seguinte. Dona Conceição insistiu para que eu ficasse com alguns móveis antigos que já estavam na casa. A mesa da cozinha, as cadeiras de balanço da varanda, uma estante de madeira escura na sala. "Eles fazem parte da casa", ela disse, e eu aceitei com gratidão. No dia da mudança, fui recebida por alguns vizinhos curiosos. Pessoas simples e simpáticas, mas com um ar estranho quando falavam sobre a casa. "Qualquer coisa, é só chamar", disse Dona Maria da casa ao lado. "A gente está sempre por aqui." "A senhora tem família aqui na cidade?" perguntou o seu João, do outro lado da rua. Achei aquele interesse todo meio invasivo, mas atribuía a curiosidade típica de cidade pequena. Expliquei que era de Divinópolis, que meus pais haviam morrido num acidente de carro 5 anos antes e que não tinha irmãos. Escolhi São Gonçalo do Pará por causa do trabalho e pela vontade de recomeçar longe das lembranças. Naquela primeira noite, me sentei na varanda com uma xícara de chá, observando o céu e ouvindo os sons tranquilos da cidade se apagando aos poucos. A casa estava silenciosa, acolhedora. Senti uma paz que há muito tempo não sentia. Se eu soubesse o que me esperava. Talvez tivesse feito as malas naquela mesma noite. As primeiras semanas na casa foram maravilhosas. Acordava cedo, tomava café na varanda, ouvindo os passarinhos, ia trabalhar na escola e voltava para casa no final da tarde. Comecei a fazer uma horta no quintal e a cuidar das plantas que já estavam lá. A rotina de professora me mantinha ocupada. Dava aulas para turmas do ensino fundamental, corrigia provas à noite e preparava atividades para o dia seguinte. Era uma vida simples, mas me sentia em paz pela primeira vez desde a morte dos meus pais. Foi na 3ª semana que comecei a notar pequenas coisas estranhas. Primeiro foram os ruídos. Durante a madrugada, eu ouvia sons que pareciam passos vindos da cozinha. Como a casa era térrea e eu dormia no quarto dos fundos, achei que fossem gatos no telhado ou pequenos animais no quintal. São Gonçalo do Pará é uma cidade tranquila com muito verde, então era normal ter bichos por perto. Depois foram as portas. Eu tinha o hábito de fechar todas as portas internas antes de dormir. Mania que desenvolvi depois que comecei a morar sozinha. Mas algumas manhãs acordava e encontrava a porta da cozinha ou da sala aberta. Pensei que talvez não estivesse fechando direito ou que as dobradiças antigas não seguravam bem. O que mais me chamou a atenção foram os cheiros. Numa quinta-feira à noite, estava corrigindo provas na mesa da cozinha quando senti um aroma delicioso de comida caseira. Feijão tropeiro, frango assado, aquele cheiro de casa de avó. Mas eu tinha jantado apenas um sanduíche e não estava cozinhando nada. Levantei para verificar o fogão, que estava desligado. Abri as janelas pensando que o cheiro viesse da casa de algum vizinho, mas lá fora não sentia nada. O cheiro durou uns 15 minutos e depois desapareceu completamente. Deve ser coisa da minha cabeça, murmurei para mim mesma. Saudade da comida da mamãe. Minha mãe era uma excelente cozinheira e aquele cheiro me lembrou muito das tardes de domingo na casa dos meus pais.
Senti uma pontada de saudade no peito, mas tentei não pensar muito nisso. No sábado seguinte, estava regando as plantas no quintal, quando Dona Maria, minha vizinha, veio conversar comigo por cima da cerca. "Como está se adaptando à casa, filha?" perguntou ela com um sorriso gentil. "Muito bem, Dona Maria. É um lugar muito gostoso de morar", respondi sincera. Ela ficou me observando por um momento, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como. "Ana Paula, posso te fazer uma pergunta meio pessoal?" disse ela, mais séria. "Claro", respondi, um pouco desconfiada. Você tem sentido alguma coisa estranha na casa?" Meu coração deu uma acelerada. "Como assim estranha?" "Ah, sei lá, barulhos, cheiros, essas coisas. Casas antigas às vezes têm suas manias", explicou, olhando para os lados. Hesitei antes de responder. Não queria que ela pensasse que eu estava imaginando coisas. "Bem, às vezes ouço uns ruídos à noite, mas deve ser normal, né? E ontem senti um cheiro de comida, mas..." Dona Maria balançou a cabeça devagar, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. "Filha, essa casa tem uma história. Dona Conceição nunca te contou?" "Que tipo de história?" perguntei, já sentindo um frio na barriga. Ela olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Há muito tempo, uma família morava aí. Eram pessoas boas, trabalhadores. Mas aconteceu uma tragédia." "Que tipo de tragédia?" insisti. Dona Maria suspirou fundo antes de continuar. "Eles morreram todos numa noite. Foi muito triste. A cidade inteira ficou abalada." "Como morreram?" perguntei, sentindo um arrepio subir pela nuca. "Foi um acidente", disseram. "Vazamento de gás. Pai, mãe e os 2 filhos pequenos. Quando encontraram, já era tarde demais." Fiquei em silêncio, tentando processar a informação. Uma família inteira morta na casa onde eu estava morando. "Quando foi isso?" perguntei. "Nos anos 80. Eu era nova, mas lembro bem. O seu Roberto era carpinteiro. A dona Lúcia cuidava da casa e das crianças. O João tinha uns 8 anos, a Maria uns 5. Crianças lindas, sempre brincando no quintal. Olhei para o quintal onde eu estava fazendo minha horta, imaginando 2 crianças correndo entre as árvores. E depois, o que aconteceu com a casa? Ficou fechada por anos, ninguém queria morar aqui. Depois alguém comprou, mas... Bem, você viu como Dona Conceição estava nervosa para alugar." "Por quê?" Dona Maria baixou a voz e respondeu. "Porque dizem que eles nunca saíram daqui. A família, que ainda moram na casa." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "A senhora acredita nisso?" "Filha, eu moro aqui há 40 anos. Já vi muita coisa que não tem explicação. Mas uma coisa eu posso te dizer. Eles eram pessoas boas em vida. Se ainda estão aqui, não é para fazer mal. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava prestando atenção em cada ruído, cada movimento da casa. Por volta das 2 da manhã, ouvi claramente passos na cozinha, como se alguém estivesse caminhando devagar pelo cômodo. Levantei da cama e fui até a porta do quarto, o coração batendo forte. A casa estava escura e silenciosa. Acendi a luz da cozinha e não vi nada, mas senti novamente aquele cheiro de comida caseira. Foi então que percebi. Na mesa da cozinha havia 4 pratos dispostos, como se alguém estivesse esperando para jantar. Eu tinha certeza absoluta de que não tinha deixado nada em cima da mesa. Depois da descoberta dos pratos na mesa, minha vida na casa mudou completamente. Não era mais uma questão de ruídos estranhos ou cheiros inexplicáveis. Agora eu sabia que havia algo acontecendo, algo que não conseguia entender. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A casa tinha uma energia diferente, como se estivesse sempre habitada por mais pessoas além de mim. Às vezes, sentava na sala para ler, e tinha a sensação clara de que alguém estava sentado na poltrona ao lado, mesmo ela estando vazia. O que mais me intrigava era que eu não sentia medo. Era estranho.
mas as presenças, se é que posso chamar assim, não pareciam ameaçadoras. Era como se eu tivesse companhia silenciosa, discreta, que não queria me incomodar. Mesmo assim, precisava entender. Resolvi pesquisar sobre a história da casa. Fui até a biblioteca municipal e procurei jornais antigos da década de 80. Não foi difícil encontrar a notícia. Uma tragédia como aquela marca uma cidade pequena para sempre. A manchete dizia: família morre intoxicada por gás na rua do cemitério. A matéria era curta, mas continha detalhes que me deixaram sem palavras. Roberto Silva, 35 anos, carpinteiro. Lúcia Silva, 32, dona de casa. Os filhos, João, 8 anos, e Maria, 5. Havia uma foto da família, em preto e branco, provavelmente tirada no último Natal. Roberto era um homem de expressão gentil, bigode espesso e braços fortes. Lúcia tinha um sorriso doce e cabelos cacheados. As crianças estavam abraçadas aos pais. João com um olhar sério demais para a idade e Maria com um sorriso banguela. Olhando aquela imagem, senti uma conexão imediata. Talvez fosse porque eu também tinha perdido minha família ou porque vi naquela foto uma simplicidade que me lembrava da infância. Eles não eram fantasmas, eram uma família, com histórias, sonhos, rotina. A matéria dizia que o vazamento de gás ocorreu durante a madrugada. A família foi encontrada na manhã seguinte por um vizinho, que estranhou a ausência de Roberto, sempre pontual no trabalho. Todos morreram dormindo. Voltei para casa com o coração apertado. Agora os nomes tinham rostos, e os rostos tinham histórias. Naquela noite me deitei tarde. Estava com a cabeça cheia, tentando processar tudo aquilo. Apaguei a luz e fiquei no escuro, encarando o teto. A casa estava silenciosa, mas por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho seco vindo da sala, como se algo tivesse caído. Levantei devagar, ainda sonolenta, e peguei o celular para usar como lanterna. A sala estava escura, como deixei. Mas havia algo estranho. A poltrona da sala estava virada de frente para o corredor. Eu sabia que ela estava de costas. Sempre deixava assim. Fiquei parada, observando. Foi nesse momento que ouvi, bem atrás de mim, um sussurro claro e direto. "Você vê a gente?" Meu corpo gelou. Virei bruscamente com o coração disparado. Não havia ninguém. Voltei para o quarto trêmula, fechei a porta, me sentei na cama e acendi a luz. Passei o resto da noite acordada. Na manhã seguinte, quando fui à sala, a poltrona estava novamente voltada para a estante, como sempre. Nenhum objeto fora do lugar, nenhum som, nenhum rastro, mas eu sabia o que tinha ouvido. A partir daquele momento, entendi que eles sabiam que eu estava ali. Sabiam que eu sabia. 2 semanas depois de descobrir sobre a família Silva, algo mudou na dinâmica da casa. As presenças que antes eram discretas e quase imperceptíveis começaram a ficar mais intensas, mais urgentes. Era como se quisessem me contar alguma coisa, mas não conseguissem encontrar uma forma de se comunicar claramente. Comecei a ter sonhos estranhos, sempre o mesmo cenário. Eu estava na cozinha da casa, mas ela parecia diferente, mais antiga, com móveis que eu não reconhecia. Roberto estava sentado à mesa com a cabeça entre as mãos, claramente preocupado. Lúcia tentava consolá-lo, enquanto as crianças brincavam no chão, alheias à atenção dos pais. No sonho, eu conseguia ouvir a conversa. "Não sei mais o que fazer, Lúcia. As dívidas estão aumentando e o trabalho está escasso", dizia Roberto com a voz cansada. "Vai dar tudo certo, Roberto. Deus não abandona a família trabalhadora", respondia Lúcia, tentando manter a calma. "E se não der? E se perdermos a casa, para onde vamos com as crianças?" Ele insistia, aflito. Acordava sempre no mesmo ponto, com o coração apertado pela angústia que sentia no sonho. Era tão real que parecia uma memória, não um sonho. Isso me levou a investigar mais sobre as circunstâncias da morte da família. Voltei à biblioteca e procurei jornais das semanas anteriores e posteriores ao acidente. Foi então que encontrei informações que me deixaram profundamente perturbada. Em uma edição de 2 semanas antes da tragédia,
Havia uma nota pequena sobre Roberto Silva ter perdido um processo trabalhista contra o antigo patrão. Ele havia movido uma ação por salários atrasados e indenização por acidente de trabalho, mas perdeu e ainda foi condenado a pagar as custas. Em outra edição, de uma semana antes da morte da família, havia um anúncio de leilão de bens, que incluía a casa da Rua do Cemitério. Roberto estava prestes a perder tudo. Meu coração disparou. Comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça terrível. Lembrei do que Dona Maria havia dito sobre seu Antônio, um senhor que morava na rua desde os anos 1970 e conhecia bem a história da casa. Tomei coragem e fui até ele. Seu Antônio, o senhor se lembra da família que morreu na minha casa? Perguntei, tentando soar calma. Ele me olhou com seriedade, como se soubesse exatamente por que eu estava ali. Lembro sim, menina. Foi uma tragédia que marcou a cidade inteira. O senhor acha que realmente foi um acidente? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, e então falou. Senta aqui, filha. Vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Nos sentamos no banco da varanda dele. Ele olhou em direção à rua, como se voltasse no tempo, e começou a falar com a voz baixa. Roberto era meu amigo. Trabalhávamos juntos. Era um homem honesto, trabalhador, mas estava passando por um momento muito difícil. Perdeu o emprego, o processo na justiça e ia perder a casa. E então? Perguntei, já sentindo um aperto no peito. Na semana antes da tragédia, ele veio aqui em casa, chorando. Disse que não aguentava mais ver os filhos passando necessidade, que não tinha mais para onde correr. Falou que preferia morrer a ver os filhos passando fome na rua. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois perguntei com a voz embargada. O senhor acha que ele... Acho que sim, que ele fez o que achou que era certo na cabeça dele. Uma escolha terrível, por desespero. Mas por que o senhor nunca contou isso a ninguém? Ele suspirou fundo. Porque eu não tinha certeza. E porque não ia mudar nada. Roberto era católico e Lúcia também. Se fosse confirmado como suicídio, eles não poderiam ser enterrados no cemitério da igreja. Preferi ficar calado. Agradeci pela sinceridade e voltei para casa com o coração despedaçado. Agora eu entendia por que a família estava presa na casa. Roberto tinha cometido um ato desesperado, achando que estava salvando a família, mas na verdade os condenou a ficar presos para sempre no local da tragédia. Depois de tudo que descobri sobre a família Silva, algo dentro de mim se partiu. Não foi um medo claro, nem uma vontade de fugir, mas uma tristeza que eu não conseguia explicar. Nos dias que seguiram a conversa com seu Antônio, a casa ficou mais silenciosa. Mas não era um silêncio comum, era denso, quase físico, como se as paredes estivessem esperando alguma coisa, ou me pressionando. Comecei a me sentir exausta o tempo todo. Não dormia bem. Acordava no meio da noite com um aperto no peito, sem motivo. Durante o dia chorava do nada. Bastava uma lembrança, uma música antiga ou até o cheiro do feijão cozinhando. E eu desabava. Não era só empatia. Era como se o luto deles tivesse grudado em mim. Às vezes me sentava na sala e tinha a impressão de estar invadindo uma casa que não era minha. Como se eu estivesse ocupando um espaço que pertencia a outros. Como se estivesse atrasada para ir embora. Continuei indo trabalhar, sorrindo para os alunos, mantendo a rotina. Mas por dentro eu estava afundando. E mesmo sem uma explicação lógica, comecei a sentir que não conseguiria mais viver ali. Numa tarde de segunda-feira, voltei da escola e sentei na varanda. O céu estava bonito, a cidade tranquila, mas o peito pesava como se eu estivesse carregando uma mala invisível cheia de pedra. E foi ali que eu decidi. Eu não ia continuar naquela casa, não por medo, não por rejeição, mas porque meu tempo ali tinha terminado. Na semana seguinte comecei a procurar outro imóvel. Achei uma casa pequena no mesmo bairro, próxima à escola, com uma área de serviço e um pequeno jardim. Simples, clara, silenciosa, sem peso.
Quando fui avisar Dona Conceição da mudança, ela só assentiu com a cabeça e perguntou se eu tinha encontrado um lugar bom. Mais tranquilo? Ela perguntou. Mais leve, respondi. Assinei o novo contrato e marquei a mudança para o fim do mês. Nos últimos dias, na casa da rua do cemitério, mantive a rotina. Organizei minhas coisas em silêncio, empacotei o que era meu e deixei o que já estava ali. Na noite anterior à mudança, preparei um chá, sentei na varanda e fiquei olhando o quintal. A mangueira balançava devagar, como sempre. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Deitei cedo. Acordei só com o despertador e, curiosamente, dormi bem. Já se passaram 3 anos desde que saí da casa da rua do cemitério. Ainda moro em São Gonçalo do Pará, numa casa pequena e clara, com um quintal simples e silencioso. Às vezes, sinto falta da mangueira e da varanda antiga, mas não sinto falta do peso. Aqui, o ar é leve, e eu também. Voltei àquela rua algumas vezes, por acaso. A casa continua ali, do mesmo jeito. Da última vez que passei, vi uma mulher jovem com um menino brincando no portão. A casa parecia tranquila. Nunca contei toda a história para muita gente, nem mesmo para o meu namorado, que conheci alguns meses depois da mudança. Falei só o básico, que morei por pouco tempo numa casa antiga e que preferi sair. Foi suficiente. Algumas coisas a gente guarda, não porque são segredo, mas porque fazem parte de um tipo de memória que não se explica com palavras. De vez em quando, ainda sonho com a cozinha da casa. Mas agora, sem medo, sem tristeza. Apenas uma casa e uma família, fazendo o que sempre fizeram, tentando seguir em frente do jeito que podiam.